Mobilize. Psicologia e qualidade de vida. Olá, sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais essa temporada do nosso podcast Mobilize Psicologia e Qualidade de Vida. Depois de pouco mais de um ano parados, a gente volta para essa temporada, quinta temporada do nosso podcast. Eu, Adriana Amaral. Eu, Marta Magalhães, e hoje nós E, vamos falar um pouco da apresentação do nosso livro, né? Psicologia em Campo. sim, essa temporada é super especial, né? Porque a gente vai falar do livro que a gente está organizando. É um livro que a gente está muito orgulhosa de colocar aí no mercado, porque é um livro muito pioneiro. E a ideia de hoje, aqui desse encontro inicial, é contar um pouquinho para vocês dessa história, que eu acho que é importante, né? E ao longo da temporada vocês vão ouvir falar sobre todos os capítulos, os autores vão estar com a gente falando sobre os capítulos para todo mundo conhecer um pouquinho mais. E esse livro surge da nossa prática, de alguns incômodos e de alguns encontros ao longo dessa prática, né, Mar? É isso mesmo. Eu fiquei aqui pensando, né, como é que ia contar para vocês dessa apresentação, mas acho que vocês ouvindo vão começar a compreender. Trabalhando na psicologia do esporte, sendo da abordagem da gestalterapia, e o que nós víamos dentro da prática não conversava muito com a nossa visão de homem. E aí eu e a Adriana, todas as vezes que nos encontrávamos, ficávamos questionando como é que é fazer esse movimento, como é que é produzir sobre as duas práticas juntas. E aí nós fizemos exatamente como faz um bom engenheiro e um bom arquiteto, né? Fizemos uma planta, fizemos um alicerce, levantamos as paredes. Será que esses pilares estão realmente firmes? E aí fomos para o acabamento. Então, acho que isso conta um pouco de como é que é essa humanidade e, ao mesmo tempo, esse processo que não perde que é humano, mas que ajuda no melhor desempenho, né? Eu acho que essa história é importante, a gente sempre fala, né? Mas como que era difícil encontrar profissionais, psicólogos que tentavam fazer esse mesmo movimento que a gente. Não que os outros estejam errados, não se trata de certo e errado, né? Se trata de visão mesmo de homem, de conforto ao trabalhar, de sentido ao trabalhar. E a gente foi se encontrando aí ao longo de alguns anos nos congressos, nas aulas, nas palestras da vida. Vamos marcar, vamos sim, vamos fazer alguma coisa, cada um fazendo suas atividades, né? Até que a gente conseguiu finalmente se encontrar. Nesse meio tempo, eu acabei publicando um artigo em busca de uma boa forma de fazer psicologia do esporte, contribuições da Gestalt Terapia. Isso foi em 2017, na revista da abordagem gestáltica. Depois, em 2019, até separei o livro aqui, sobre a dinâmica dos grupos esportivos na abordagem gestáltica, que está nesse livro aqui, que é um livro de referência também na psicologia do esporte, vindo desse incômodo e dessa dificuldade de encontro com a Marta, né? A Marta também nesse meio tempo foi trabalhando, né, Marta, desenvolvendo aí os Então, trabalhos e dela, principalmente na aí eu CBF. fui, eu escrevi um olhar para o árbitro de futebol, já pensando eh, como era a minha prática ali dentro com abordagem gestáltica. Então, esses conceitos da Gestalt, de alguma forma, foram organizados, ajustados, reajustados, colocados, tirados, para ver se fazia sentido. O que é que eu tinha de visão de homem, o que eu tinha na teoria e como é que era aquilo na prática. E cada vez mais eu fui encontrando sentido, não só no que eu estudava, mas também no que estava sendo praticado. Então, esses artigos da Adriana, esse artigo meu, ao longo dos anos, nós fomos fazendo esse movimento. Lê, estuda, vai para a prática. É isso mesmo? Volta, estuda de novo, vai para a prática. Então, esse jogo de olhar para as duas áreas
não é um projeto isolado, é um projeto conjunto, né? Então, eu estava até Sim, falando para a Adriana antes da gente começar aqui. Não vejo esse livro como uma coisa nossa, eu vejo esse livro como uma coisa da comunidade, né? Da comunidade, porque é. todas as abordagens têm a sua importância. E é muito bom olhar para a visão de homem e ter isso dentro de você para trabalhar na prática de acordo com os seus conhecimentos e vendo que aquilo realmente dá resultado, né? E eu acho que de comunidade, não só por ser um livro organizado com vários autores, mas que você foi falando, eu fui me lembrando quantos alunos passaram. Às vezes eu recebia e-mail, eu recebia mensagem em congresso. Poxa, eu quero fazer meu TCC sobre a psicologia do esporte, mas aí eu tenho que ir para TCC, para terapia cognitivo-comportamental, que não tem nada de Gestalt. Ou eu quero fazer essa junção. Qual é a bibliografia que tem? Eu falava, não tem. Pega as duas e junta. Né? E eu acho que a gente hoje consegue fazer isso com a colaboração aí dos nossos autores dos capítulos, e aos pouquinhos a gente está fazendo, produzindo essa bibliografia. E como a Marta falou, aí, ainda continuando a história, aí em 2019, nessas tentativas de juntar prática com teoria, né, eu lancei um grupo de estudos sobre a psicologia do esporte na abordagem gestáltica. Minha ideia era grupo de estudo, né? Eu coordenando lá as pessoas estudando e tal, a gente lendo algumas coisas, fazendo essas associações. Só que aí as pessoas que vieram eram pessoas de peso, né? Marta Magalhães, Renata Garcia, veio a Dirce Ferrarezo, que eu não conhecia, Thalita Della Pena. E nessa construção, em determinado momento, a gente mudou essa configuração do grupo, né? Eu lembro que eu falei, ó, não faz mais sentido eu coordenar esse grupo, a gente está fazendo isso em conjunto, vamos mudar, vamos construir alguma coisa. E daí surgiu o Mobilize, inclusive, como um nome, né? Que acho que foi, se eu não me engano, Marta, acho que foi você que sugeriu o Sim, Mobilize, não sim. foi? Eu até anotei aqui para não esquecer, porque na época, né, o Mobilize, a acróstica dele, né, vem de movimento, vem de otimização, vem de beleza, inteligência, linguagem individual, o que é zelo e o que é excelência. Então, o Mobilize não era uma palavra somente, ele tinha todo um conjunto, desde o movimento, passando por tudo até chegar na excelência, né? Uhum. Aí veio a pandemia, o grupo, a gente não conseguiu, né, continuar, continuamos os trabalhos individuais. E aí, lá para 2021, finalzinho de 2021, início de 2022, a gente finalmente conseguiu se juntar, né? E foi quando recomeçou a surgir a ideia de um livro. E a gente fez uma chamada pública para quem quisesse contribuir. A gente fez um roteirinho, né? Uma estrutura para o livro com sugestões de capítulos e tal. E nessa chamada pública, algumas pessoas vieram, aqueles poucos que a gente nos congressos ia se juntando, né, Mar? É, Ah, eu também sou da Gestalt, junta aqui. E essas pessoas, é. inclusive pessoas que participaram dos nossos primeiros grupos de estudos, depois desse inicial do Mobilize, né, que a gente foi fazendo. E aí, com isso, começamos. Então, olha quanto tempo. Em 2022, a gente começa a pensar no livro para ele ser lançado agora em 2026. A gente Essa pensa, obra, né? né? Ai, demora muito tempo, demora mesmo, porque na pandemia nós tivemos que reestruturar a nossa prática, nós tivemos que desenhar um novo modelo da psicoeducação, nós tivemos que pensar numa educação continuada e não só na educação do jeito que estava vindo. É, as entrevistas da prática sempre foram anamnese, entrevista continuada, para você estar seguindo o dia a dia dos atletas. E isso também se deu nessa reestruturação de teoria e de prática. Então, tudo não é à toa, né? Esse campo está nos contando, né? Esse campo tinha por objetivo essa essa transparência de um projeto que era criativo, mas muito ousado, né? Afinal de contas, o que que nós tínhamos?
a psicologia do esporte e a abordagem da gestalterapia. E como é que é fazer essa junção, né? Porque, Uhum, por incrível que pareça, botar no papel é mais difícil ainda, né? sim. E eu acho que a pandemia, bem ou mal, trouxe muita coisa ruim, mas trouxe alguns benefícios também, como o trabalho online, que acho que foi o que possibilitou esses encontros, né? Que a gente se encontrava assim presencialmente escassamente em algumas situações, e a pandemia possibilitou o online estar mais presente, a gente conseguir, não só nós duas, mas as outras pessoas que a gente falou, estarmos juntas, fazer os grupos de estudos, conhecer mais gente, agregar mais gente para poder ter consistência, né, nessa construção teórica a ponto de conseguir construir um livro. Sim. E também nesse meio do caminho, nós temos os nossos encontros semanais, eu e a Adriana, independente do nosso projeto do Fome de Saber, que é a leitura em conjunto, online, ao vivo, né? Temos também o grupo de estudos e a educação continuada, temos também os projetos de supervisão, e tudo isso foi ganhando as aulas nos diferentes espaços que nós damos, isso tudo foi ganhando mais consistência. E aí, com esses parceiros que vieram, que foi aberta essa audiência pública e eles tiveram a coragem de vir conosco para um projeto Sim. que é pioneiro, né? Então, nós conseguimos aí fazer um mapeamento do que é que nós íamos falar. E acho que vale a pena agora contar um pouquinho para vocês por onde a gente caminhou até construir esse livro. Sim, só complementar o que você falou antes disso, que eu acho importante também marcar que o mote do Mobilize mudou, né? Antes era Mobilize Gestalteando a Psicologia do Esporte. E hoje a Sim, gente chama muito de lembrado. Mobilize Psicologia e Qualidade de Vida, né? Sim, Faz parte dessa porque construção até também. porque nós olhamos para as áreas da psicologia do esporte, não somente para a área do alto rendimento, né? Então, Uhum. nós temos o prazer de começar lá com a Priscila, falando dos conceitos da gestalterapia, com uma experiência boa. A Priscila tem na ginástica, então a psicologia do esporte, a gestalterapia ali fazendo a sua dança necessária, né? São os conceitos iniciais, né? Não é à toa que ele abre o livro, porque é para meio que introduzir a pessoa que está lendo ali nos principais conceitos, né? E depois vem o seu capítulo, que fala da transposição do ciclo de contato para a escala de sensação, né? Que foi que você É, construiu com os árbitros. Aí eu vou, ao longo de 20 anos, estudando o ciclo de contato do Zinker, olhando para o Ponciano, olhando para o Ginger, e vou entendendo que lugar é esse, e vou trazendo o Weiberg, o Terry Orlick, e fazendo essa transposição. E aí consigo finalizar esse ciclo de autorregulação à escala de sensação, né? Aí vem o capítulo sobre compreensão diagnóstica, escrito pela Renata Garcia e pela Thaís Brasil. A Renata, uma dessas parceiras de congresso também aqui do Rio de Janeiro, nessa construção, né, na Gestalt terapia no esporte, e a Thaís participou do nosso primeiro grupo de estudos como Mobilize, né, eu e a Marta coordenando, que foi um grupo inicial dos conceitos também principais da Gestalt no esporte, e ela veio juntar com a Renata para escrever esse capítulo sobre a compreensão diagnóstica no esporte. E é muito importante porque o pensamento diagnóstico é um pensamento processual e o atleta, o praticante de exercício físico, quando não tem a paciência, a calma para fazer esse percurso, que é um percurso que exige calma, paciência, consciência e um processo que às vezes é a longo prazo,
é muito difícil, né? Depois é o capítulo, o quarto capítulo, o capítulo que foi Da, escrito também por dois ex-membros do nosso grupo de estudo, da Gabriela comunidade social. Pegorário e Friedrich Amorim, que Sim, fala sobre o alto e o alto rendimento, o alto com U e o alto é com L, né? A importância do contato para o alto e o alto rendimento, e que eles abordam um pouquinho questões da hipermodernidade, do ciclo de contato, dessa relação do atleta, do praticante de exercício com ele próprio a partir do eles contato. trazem uma visão muito interessante falando desse desse movimento que é meio que imposto hoje da sociedade do cansaço, com Uhum. recorte do Byung-Chul Han, né? E também do quanto essa auto-performance pode adoecer e tirar a pessoa da auto-performance individual, que é com o que é o Isso. processo mesmo de crescimento, né? Aí vem um capítulo sobre a ansiedade que eu escrevi. Esse capítulo vem de um trabalho que eu apresentei em 2015 no Congresso Internacional de Gestalt Terapia sobre o manejo da ansiedade no esporte. E eu me desafiei aí a colocar no papel e a escrever com um pouquinho mais de corpo esse trabalho. Então vem esse capítulo sobre a ansiedade e depois um capítulo que eu escrevi junto com a Milena. Na verdade, a Milena é uma aluna também de Gestalt que também encontrou, é tudo assim, né? Encontrou a gente nos congressos da vida. Se eu não me engano, ela fez um TCC sobre esse trabalho de depressão em jogadores de futebol. E aí eu juntei com ela para poder amarrar legal esse capítulo e ficar um capítulo que também pudesse contribuir aí pensando na depressão exclusivamente de jogadores de futebol, mas é interessante falar isso também, porque, por exemplo, esse capítulo é sobre jogadores de futebol, da marca é sobre árbitros, que são recortes de trabalho, mas que com certeza a gente consegue pegar essa teoria que a gente está colocando ali e ampliar para qualquer área, né? Com as suas devidas adaptações, mas poder pensar diversas modalidades, diversas aplicações a partir desses capítulos. E esses dois capítulos têm uma coisa muito importante, que é mostrar um pouco do manejo e não necessariamente a técnica, né? Porque a Uhum. técnica, ela pode ser empregada quando um bom manejo é feito para a técnica fazer sentido, senão fica a técnica pela técnica. Então, isso também é uma luz bem potente dentro do livro, né? E depois termina com a tradução, não é isso? É a tradução de um artigo que foi o único que eu achei até hoje, né, Marta? Que a gente, nas nossas buscas, achamos até hoje um artigo em inglês, que é, a gente não sei falar o nome dela direito, a gente chama de Dana Bednarova, um capítulo sobre o acompanhamento de uma atleta de corrida de orientação. E é um capítulo muito legal que eu sempre indiquei nas minhas aulas, palestras, sempre usei como referência. Ele é de 2009, mas a gente achou que valia a pena traduzir com autorização lá da revista que ele foi publicado, que acho que também é um texto pioneiro, que eu aprendi muito lendo, às vezes quando eu releio e aprendo muito. Essa tradução eu iniciei fazendo alguns anos atrás também e parei por algumas palavrinhas técnicas aí da orientação, algumas coisinhas e ficou. E aí, quando reveio o projeto do livro, eu falei, pô, a gente pode, ao invés de publicar numa revista, colocar aí como um capítulo do livro. Então, acho que ele encerra o nosso capítulo de uma E maneira bem legal, assim. eu acho legal contar também, quando a Adriana me convidou para traduzir esse capítulo, eu não tinha condição e ela já tinha começado. E aí, quando ela começa a me contar da tradução do capítulo, eu fico assim, muito animada e muito empolgada, porque eu tinha feito o trabalho de orientação, né? Com os árbitros através de um projeto de um dos técnicos que trabalhava comigo, que era da polícia, e tinha aplicado lá, e nós aplicamos nos árbitros de futebol, e foi muito interessante. Então, esse capítulo acho que vale a pena também vocês conhecerem e ver como é que se trabalha com essa bússola, como é que se norteia, né? Como é que se orienta para se chegar onde precisa. Então, E eu acho como se trabalha com o atleta fenomenologicamente, né? Porque ela descreve a entrevista com o atleta e vai mostrando como que ela vai no guiando campo, a né? autoconsciência. É, Uhum, ela permite que as coisas vão tendo a sua fluidez de ordem natural no próprio campo, né? Isso é muito, sim. muito legal.
Ou seja, o que que esse livro propõe, né? Uma Uhum, visão humana, uma visão de construção, uma visão de processo, uma visão de integração, uma visão que pode ser clínica também, sem perder a performance. Acho que vale a pena destacar isso, né? uhum. E eu acho que vale a pena também falar rapidamente dos prefácios, né? Porque a gente fez questão de ter Poxa, dois com prefácios, certeza. porque é um livro que acho que contribui muito para a área da psicologia do esporte, porque desde poucos anos atrás vem abrindo espaço para outras abordagens, como a Gestalt terapia, outros profissionais de outras abordagens vêm entrando, então acho que vai contribuir muito para o pessoal da psicologia do esporte, mas também da Gestalt terapia, que a gente circula sempre nos 2 meses, nos 2 congressos, né, e vê essa dificuldade desse diálogo. Então a gente fala, a gente tem que ter um prefácio de alguém do esporte e de alguém da Gestalt, né, para poder falar dos dois lados. A gente conseguiu 2 prefácios lindos, né, Marta? É. Pode contar, Adriano, os nomes? Pode, pode. Aí nós pensamos na Mônica Alvim, que é assim uma estudiosa, uma conhecedora desse trabalho da gestalterapia do corpo, né? E que nos encheu de orgulho dela aceitar, né? Uhum, E também um trabalho da Érica Epifânio, que é da psicologia do esporte, que tem o olhar da fenomenologia, que trabalha com isso e que tem todo um conjunto de manejos, técnicas com a psicologia do esporte e gestalterapia. Então, quando elas aceitaram, nós ficamos assim, é. aplaudindo em pé, né? E honradas, né? Porque Muito, eu acho que é muito. um desafio. A Marta diz que eu sou ousada e nós estamos ousando. E às vezes ela fala, ai, mas e se criticarem? Eu falei, mas vão criticar. É isso, a gente construir algo junto e a gente propõe. Pode ser que daqui a alguns anos a gente mesmo olhe e fala, nossa, isso aqui não faz mais sentido, isso aqui não é bem assim. Mas a É, gente está construindo alguma coisa. Acho que essa é a ideia, é poder dar um norte para quem quer fazer isso também. Que não é muita coisa diferente, mas é a partir da nossa lupa, né? Da nossa lente. E sim. isso muda o campo, isso muda a forma de estar ali com os atletas, com as pessoas que a gente atende. Né? E até dá um conforto, porque você estuda e quando você vai aplicar, às vezes você vai cheia de técnica embaixo da manga e você não tem tempo para nada, né? O técnico te dá ali 5 minutos e naqueles 5 minutos você não vai usar nenhuma técnica que você levou, mas de repente de posse das leituras, dos estudos, das supervisões, das terapias, você vai dando conta de que você tem aqueles 5 minutos com muita presença, com muita qualidade de contato, muitas construções conjuntas com os outros pilares também. Acho que é importante nós destacarmos que nós acreditamos no trabalho integrado. O psicólogo não pode fazer tudo sozinho, né? Ele precisa do preparador físico, do nutricionista, do médico, do fisioterapeuta e do pedagogo, enfim. Então, é muito importante nós nos lembrarmos que esse trabalho dá certo porque ele é somado. A soma é maior, como que é? O todo é maior do que Todo a é soma das maior que a partes. soma das partes, né? Deu até branco. Então, é essa casa que a gente colocou lá no começo, de uma planta baixa, né? De um Uhum, alicerce, depois levanta os pilares, põe a parede e vai para o acabamento, e vai para a cobertura. Essa casa está segura, essa casa uhum, de vez em quando vai ter que botar um acabamento novo, uma pintura nova, uma louça nova, mas é uma casa que a intempérie vem do clima e não derruba a casa, né? sim. Acho que é isso que é mais legal nesse projeto. Eu vejo essa proposta
como um convite para a gente continuar escrevendo juntas. Sim, é o primeiro de muitos, isso a gente não tem dúvida, já tem ideia de vários. Difícil até para fazer, mas em breve vão sair os próximos. E Sim, nos próximos episódios aqui do podcast, como eu disse, a gente vai estar com todos os autores. Quando for o nosso capítulo, a gente vai estar aqui falando também, esmiuçando, destrinchando um pouquinho mais, né, sobre como que foi escrever, sobre o que que motivou, que a gente está trazendo para cada capítulo até aí o final da temporada, para poder trazer um pouquinho para vocês também, um gostinho do livro. é. Então é isso, acho que é o primeiro momento para a gente falar desse livro, e daqui a pouco nós vamos ter aí uma fala com cada autor, tá certo? Isso aí. Abraço, até Bem-vindos mais. a essa temporada. Até Esperamos que mais. vocês gostem. Até mais. Tchau, tchau. Mobilize. Psicologia e qualidade de vida.
mobilize. Psicologia e qualidade de vida.